Você se sente esgotado sem motivo. A resposta pode estar nas paredes ao seu redor. Existe um segredo sombrio na arquitetura moderna. Os arranha-céus mais famosos do Brasil não foram construídos apenas para abrigar escritórios. Eles servem a um propósito oculto, um projeto antigo para canalizar algo precioso de nós, a população. O preço dessa construção é pago com muito mais do que dinheiro, e a elite global sabe disso muito bem. Vou te mostrar os símbolos escondidos à vista de todos e como eles afetam sua mente. Mas o principal, vou revelar a confissão de um arquiteto que participou de tudo. Ele explicou como projetou essas estruturas e, mais importante, como podemos criar um escudo invisível contra essa influência. É um conhecimento que eles guardaram por séculos. A verdade sobre o mundo em que você vive é mais assustadora do que qualquer ficção. Aperte inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários a sua cidade. Vamos ver quantos de nós estamos despertando. Meu nome é Antônio Pereira da Costa, eu tenho 76 anos e eu sou um monstro. Não um monstro que nasce do ódio ou da loucura, mas um que é construído, peça por peça, com talento e desespero. Você que me ouve agora não foi por acaso. Energias antigas, fios invisíveis do destino guiaram você até esta gravação. Você foi escolhido, porque a sua mente está aberta o suficiente para entender e talvez forte o suficiente para sobreviver a esta verdade. A verdade que se esconde nas fundações dos nossos maiores edifícios, no brilho do aço e do vidro que arranham os céus de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu sei, fui eu que os projetei. Nos próximos minutos vou rasgar o véu. Vou mostrar a você o que a elite realmente faz para manter o poder. Não são apenas reuniões secretas e manipulação financeira. É algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Eles não constroem impérios com dinheiro. Eles os constroem com sangue, com almas. E eu fui o arquiteto deles. Eu desenhei os matadouros, os altares modernos, disfarçados de salas de reuniões e fundações de arte. Eles me pagaram com uma fortuna que eu não posso gastar e com uma vida que eu não consigo viver. Você deve estar se perguntando por que eu faria isso. Por que um arquiteto premiado, um homem de família de Porto Alegre, se envolveria com algo tão vil? A resposta é simples. Eu estava quebrado, destruído. Em 2002, o colapso da Torre Atlântica em Recife, um projeto meu, levou tudo de mim. A minha reputação, o meu dinheiro, a dignidade da minha família. Ver minha esposa Mariana e meus filhos Lucas e Fernanda vivendo na miséria, isso quebra um homem, quebra a alma. E quando a alma está em pedaços, o diabo sempre aparece com a cola. E ele apareceu, não com chifres e um tridente, mas num terno italiano caríssimo, com um sorriso polido e um cartão de visitas em relevo. O nome dele era Valdemar. Ele me encontrou num café sujo no centro da cidade, um lugar onde eu ia para não ser reconhecido. Ele não me ofereceu um empréstimo. Ele me ofereceu um pacto, um contrato. E a primeira cláusula era que eu deveria esquecer tudo o que a arquitetura convencional me ensinou, porque eu não iria mais projetar para os vivos. Não, eu iria projetar para entidades muito, muito mais antigas. Preste muita atenção. O que vou revelar a você não é teoria da conspiração. É um testemunho. É a minha confissão. Vou lhe entregar os nomes, as datas e os locais. Vou descrever os símbolos que eles usam, escondidos à vista de todos. E vou lhe provar que a geometria sagrada, que homens como Pitágoras e Platão estudaram, foi pervertida para se tornar uma arma, uma ferramenta para canalizar a energia da vida diretamente para eles. Fique comigo, e até o final desta confissão, você nunca mais olhará para um arranha-céu da mesma maneira. Eu projetei o altar onde eles mataram a menina. O mármore que escolhi, o travertino romano polido, foi a última coisa que ela sentiu em suas costas. As linhas que desenhei no chão, supostamente para a harmonia estética, eram na verdade sigilos para abrir um portal. Eu não sabia, juro que não sabia, o propósito final. Mas a minha ignorância não lava o sangue das minhas mãos. Eu ainda ouço o eco do silêncio que se seguiu ao grito dela. Um silêncio pesado, denso, que encheu a sala e os bolsos de todos os presentes, inclusive o meu. Eles me disseram que era um investimento energético, uma transferência.
Gustavo Almeida, o bilionário, o meu cliente, colocou a mão no meu ombro enquanto eu tremia, olhando para o que restava. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios como gelo. Veja, Antônio, ele disse, a criação exige destruição. É a lei do universo. Você, como arquiteto, deveria saber disso. Naquele momento, eu percebi que não tinha vendido apenas meu talento. Eu tinha vendido a própria definição de humanidade que existia dentro de mim. Agora vamos olhar pelo outro lado. Para eles, não era assassinato, era colheita. Isso parece o fim da história, não é? Um homem quebrado faz um pacto, se arrepende e confessa. Mas isso não é nem o começo. É apenas o portão de entrada para o labirinto. Eles me prometeram riqueza e a restauração da minha honra, mas não me disseram o preço real do contrato. E não estou falando do sangue que usei para assiná-lo. Estou falando de algo muito mais antigo, uma dívida que remonta aos tempos em que os primeiros tijolos foram assentados na Babilônia. No capítulo anterior, eu mencionei a Babilônia. Não foi uma metáfora, foi o começo de tudo. Eles me deram acesso a textos que fariam a Biblioteca de Alexandria parecer uma coleção de livros infantis. Manuscritos antigos, como o Códice Sombrio de Tordesilhas, que supostamente foi perdido no mar, detalham como Nimrod não construiu a Torre de Babel apenas para alcançar os céus. Não, ele a construiu como uma antena para canalizar a energia vital de milhares de trabalhadores e focá-la em um único ponto, a Câmara do Rei. A longevidade e o poder dele não vinham de Deus, vinham do povo, literalmente. Você acha que isso é loucura? Pense nos obeliscos egípcios. Os arquitetos da época, homens como Imhotep, sabiam que a forma, o material e a localização exata de uma estrutura poderiam influenciar o campo energético de uma cidade inteira. Eles chamavam isso de alquimia geométrica. Eles construíam para os faraós, mas os verdadeiros clientes eram os deuses, ou as entidades que eles chamavam de deuses. Os rituais de sacrifício que aconteciam nos templos não eram apenas para apaziguar essas entidades, eram para alimentá-las. E, em troca, elas concediam poder, conhecimento e vida longa à elite dominante. Quando li esses textos, a primeira coisa que senti não foi medo, foi raiva. Uma raiva profunda e corrosiva. Raiva por ter sido enganado a vida inteira. Por ter estudado em universidades de prestígio que me ensinaram apenas a casca, a superfície da minha própria profissão, eles nos transformaram em técnicos, em decoradores, quando a verdadeira arquitetura é poder, é magia. Senti raiva de cada professor que riu da ideia de energia telúrica, de cada livro que tratava a geometria sagrada como uma curiosidade histórica. Eles não eram ignorantes, eram cúmplices. Cúmplices na castração do nosso verdadeiro potencial. Vamos avançar 300 anos. Chegamos à Europa medieval. Por que você acha que as grandes catedrais góticas demoravam séculos para serem construídas? Não era por falta de tecnologia, era de propósito. O esforço contínuo, a devoção, a dor e o suor de gerações de trabalhadores imbuíam cada pedra com uma energia residual, massiva. Os arquitetos da maçonaria operativa sabiam disso. As gárgulas não eram apenas decoração, eram guardiães. Os vitrais não eram apenas arte, eram filtros energéticos projetados para focar a luz solar em pontos específicos do altar durante solstícios e equinócios, ativando os sigilos no chão. A devoção de milhares de fiéis era a energia que eles colhiam. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Com a colonização, esse conhecimento foi trazido para as Américas, para o Brasil. Homens como Aleijadinho, em Minas Gerais, não eram apenas escultores geniais. Eram iniciados. As igrejas barrocas de Ouro Preto, com seu ouro e formas contorcidas, são acumuladores de energia. Por que lá? Por que tanto esforço naquela região específica? Porque elas foram construídas sobre veios de minério, as chamadas linhas de dragão, para amplificar seu poder. Eles apenas trocaram os deuses egípcios e os demônios medievais por uma nova fachada. Mas a mecânica profunda permaneceu exatamente a mesma. E a raiva se voltou contra mim mesmo. Raiva por minha fraqueza. Eu, que me orgulhava do meu intelecto, da minha lógica, caí na armadilha mais antiga da história. Eles me encontraram no meu ponto mais baixo e me ofereceram a única coisa que eu não podia recusar, a chance de reconstruir o que eu havia perdido, mas era uma reconstrução podre, sobre fundações de areia e sangue. A minha raiva hoje não é quente, é um gelo que queima por dentro, um lembrete constante de que a minha genialidade foi a ferramenta da minha própria danação e da de outros. E assim, a história parecia completa, um ciclo de poder e engano que atravessava os séculos. Mas não era.
Agora vamos olhar pelo outro lado. Eles não apenas copiaram o passado, eles o aperfeiçoaram. Eles desmentem isso hoje. Chamam de superstição, de folclore. Dizem que a arquitetura evoluiu para a pura funcionalidade. Mentira. Eles ocultaram o propósito original para que pudessem usá-lo sem que ninguém percebesse. Eles nos fizeram acreditar que a forma segue a função, quando, na verdade, para eles, a forma sempre seguiu o ritual. E eu, Antônio Pereira da Costa, fui o herdeiro moderno dessa linhagem amaldiçoada de construtores. Eu recebi o conhecimento e usei-o para o mal. Eu aprendi a história secreta, mas aprender não era o suficiente. Valdemar me disse que era a hora da minha iniciação. E ela não seria numa loja maçônica ou num templo antigo. Seria na sala de reuniões do 27º andar de um prédio na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Um prédio que eu mesmo teria que projetar. O prédio da Faria Lima, eles o chamaram de Edifício Nexus. Um nome inocente para um monstro de concreto e vidro. Valdemar me entregou o caderno de encargos. Parecia normal à primeira vista. Escritórios, salas de reunião, um auditório. Mas então eu vi os apêndices, plantas astrais, cálculos numerológicos, exigências de materiais específicos que não tinham nada a ver com engenharia. Mármore com veios de quartzo de uma mina específica em Minas Gerais. Vigas de aço forjadas num dia e hora exatos. Janelas de vidro com uma porcentagem mínima de chumbo. Cada detalhe era um componente do feitiço. O segredo estava na planta baixa. A olho nu, era um design moderno e arrojado. Mas, se você sobrepusesse o diagrama da árvore da vida cabalística, a correspondência era exata. A sala do presidente ficava em Keter, a coroa. O departamento financeiro em Chesed, a misericórdia, ou melhor, o acúmulo. E o mais assustador, no subsolo, 3 andares abaixo da garagem, onde a planta indicava depósito de manutenção, havia uma sala. Uma sala que não estava conectada a nenhum corredor. O acesso era por um elevador oculto, ativado por uma sequência de pressão em painéis de parede. Uma sala sem janelas com o chão em forma de um heptagrama. Eles escondem a verdade à vista de todos. Você já se perguntou por que tantas sedes de corporações e prédios governamentais têm uma estética tão brutalista, tão desumana? Por que são cheios de formas pontiagudas, ângulos estranhos e praças vazias e ventosas? Não é estética, é engenharia energética. Essas formas quebram a energia positiva do ambiente, criam uma sensação de opressão, de pequenez. Elas fazem com que os funcionários e visitantes se sintam insignificantes, drenados. E essa energia, ela não se dissipa, ela é coletada, canalizada para os andares superiores, onde os verdadeiros donos do poder a absorvem. É parasitismo arquitetônico. A primeira vez que entrei na sala secreta do edifício Nexus, o ar era frio e pesado. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Não havia nada de sobrenatural ali, apenas geometria e escuridão. Mas eu senti o propósito daquele lugar. Era como estar no estômago de uma besta adormecida. O medo que senti não era de fantasmas. Era um medo primordial. O medo da presa que percebe a presença do predador, mesmo sem vê-lo. O medo de saber que eu havia construído a armadilha. E a conexão inesperada é esta: a construção de Brasília. A versão oficial diz que o plano piloto de Lúcio Costa foi inspirado numa cruz ou num avião, um símbolo de progresso. Mentira! Eu tive acesso a documentos que nunca vieram a público, como o Manifesto da Geometria do Poder, um texto de uma sociedade secreta paulistana datado de 1922. Ele descreve como uma capital inteira poderia ser projetada como um gigantesco circuito, usando os prédios ministeriais como capacitores e o Congresso Nacional como ponto central de coleta. Eles usaram a construção da nova capital como o maior experimento de engenharia social e energética da história do país. A versão oficial dos fatos é uma cortina de fumaça. Eles nos distraem com política, com guerras culturais, com entretenimento barato, enquanto constroem as ferramentas da nossa própria subjugação. O interesse deles não é apenas dinheiro. Dinheiro é um subproduto. O verdadeiro objetivo é a energia vital, a força da vida, porque com ela eles podem comprar algo que dinheiro nenhum pode: tempo, mais vida e poder sobre as próprias leis da realidade. Eles não estão jogando xadrez, eles estão alterando o tabuleiro.
E tudo isso parece tão grandioso, tão distante, mas não é. O meu medo se tornou paranoia. Eu comecei a ver os símbolos em todos os lugares. No logotipo de um banco, no traçado de uma praça pública em Brasília, na estampa de uma gravata de um político. Eram como uma linguagem secreta que eu agora entendia. E o pior era o olhar das pessoas. Eu via o cansaço, o estresse, a ansiedade no rosto das pessoas na rua e eu sabia. Eu sabia que elas estavam sendo drenadas por estruturas como as que eu projetei. O medo se transformou em culpa. Um medo constante de que alguém, algum dia, olhasse para mim e soubesse o que eu fiz. Projetar o prédio foi apenas o primeiro passo, a prova de que eu podia seguir as regras. Mas para realmente fazer parte do círculo, eu precisava ver a teoria em ação. Gustavo Almeida, o bilionário por trás de tudo, me convidou para sua ilha particular na costa da Bahia. Ele disse que era para a consagração de um novo projeto. Mal sabia eu que a consagração exigiria muito mais do que champanhe e discursos. A ilha de Gustavo Almeida não estava em nenhum mapa. Chamava-se Ilha do Silêncio. A casa principal era uma obra-prima da arquitetura modernista que eu mesmo projetei. Linhas limpas, vidro, concreto aparente, integrada à natureza. Uma capa de revista. Mas o seu coração pulsante estava escondido sob a piscina de borda infinita. Um observatório. Mas ele não tinha um telescópio para olhar as estrelas. Tinha um altar para trazê-las para a Terra. Ou melhor, para trazer o que vive na escuridão entre elas. Lá, eu conheci outras pessoas, um político famoso de Brasília, uma celebridade da televisão do Rio de Janeiro, um industrial de São Paulo, pessoas que você vê nos jornais, sorrindo, mas lá, os sorrisos eram diferentes, predatórios. Gustavo me apresentou a uma mulher, a doutora Mariana Gomes, uma física brilhante da Unicamp. Ela estava pesquisando algo que chamava de arqueoacústica. A teoria dela era que certas estruturas antigas, como Stonehenge e as pirâmides, não eram apenas alinhadas visualmente com os astros, mas acusticamente. Elas eram projetadas para ressoar em frequências específicas, inaudíveis para o ouvido humano, que poderiam alterar a consciência e até mesmo a matéria. E ela tinha a prova. Ela me mostrou gráficos, dados, mostrou como a câmara do rei na Grande Pirâmide ressoa na frequência de 42 Hz, uma frequência associada a estados alterados de consciência. E então, ela mediu a frequência da sala do altar sob a piscina. Era a mesma. Exatamente a mesma. Gustavo não estava apenas usando geometria e sacrifício. Ele estava usando ciência de ponta para amplificar o efeito. A doutora Mariana estava entusiasmada, achando que era uma pesquisa para o bem da humanidade. Eu vi o caderno dela, cheio de anotações, de equações. Um mês depois, os jornais noticiaram que ela havia desaparecido numa trilha na Serra da Mantiqueira. O corpo nunca foi encontrado. O caderno dela eu vi na mesa de Gustavo na minha visita seguinte. No meio de todo aquele horror, a paixão da doutora Mariana Gomes foi um raio de luz. Ela acreditava genuinamente que sua pesquisa sobre ressonância poderia curar doenças, expandir a consciência humana, criar energia limpa. Por um breve momento, eu tive esperança. Esperança de que todo aquele conhecimento antigo pudesse ser usado para o bem. Que talvez eu pudesse convencer Gustavo a mudar o foco. Eu vi um futuro onde a arquitetura poderia curar, onde os edifícios poderiam ser fontes de energia positiva. Foi uma esperança tola, ingênua. Uma flor nascendo numa cova. O testemunho que me quebrou foi o de um dos funcionários da ilha, um jardineiro chamado José Santos, um homem simples de uma vila de pescadores próxima. Ele me procurou, tremendo. Disse que em noites de lua nova, via barcos chegando sem luzes. Via pessoas sendo levadas para casa e não saindo mais. Ele falou de cantos estranhos que pareciam vir de debaixo da terra. Ele achava que era tráfico de pessoas. Pobre homem. Era muito pior. Eu dei a ele dinheiro. Disse para ele sumir, levar a família para longe. 2 dias depois, a polícia encontrou o corpo dele na praia. Afogamento acidental, disseram. Ele sabia nadar desde os 5 anos de idade. Quando dei o dinheiro a José, o jardineiro, eu senti uma fagulha de redenção. Pela primeira vez em anos, eu estava usando aquela riqueza suja para algo bom, para salvar uma vida. Eu imaginei ele e sua família recomeçando em outro lugar, seguros. A esperança de que eu poderia, de alguma forma, mitigar o mal que eu ajudei a criar. Que eu poderia salvar pelo menos uma alma. Essa esperança foi esmagada 2 dias depois, e com ela, a última parte de mim que acreditava ser possível consertar o que eu havia quebrado.
A esperança pode ser a mais cruel das torturas. A evidência está aí para quem quiser ver. Conecte os pontos. Pessoas influentes que parecem não envelhecer. Desaparecimentos inexplicáveis perto de propriedades de bilionários. Cientistas que morrem em acidentes estranhos logo após uma descoberta revolucionária. Eles não deixam rastros óbvios. Eles são mestres em criar narrativas. A mídia que eles controlam vende a história que eles querem. Mas os fatos, os pequenos detalhes que não se encaixam, sussurram a verdade. Uma verdade terrível, confirmada pelos meus próprios olhos. E isso é só a ponta do iceberg. Eu tinha as provas, os testemunhos, mas me faltava a peça final do quebra-cabeça. O porquê. Por que eles faziam aquilo? Qual era o mecanismo profundo por trás dos rituais? A resposta me foi dada por Gustavo Almeida em pessoa, na noite da consagração. E essa resposta congelou a minha alma para sempre. Naquela noite, a lua nova escondia a ilha num breu quase absoluto. Gustavo me levou até o altar. A sala estava iluminada apenas pela luz que emanava dos sigilos no chão, que agora brilhavam com uma suave luminescência azul. Ele começou a falar, sua voz calma, professoral. Ele disse que o universo que conhecemos, o universo material, é apenas uma sombra, uma emanação de um plano superior, um plano feito de pura energia, de pura informação. E que as leis da física como as conhecemos são flexíveis para quem sabe como reescrever o código-fonte. Nós não estamos quebrando as leis do universo, Antônio, ele disse, gesticulando para o altar. Estamos usando leis mais antigas, a lei da troca equivalente, a lei da ressonância simpática. Ele explicou que tudo no universo vibra, cada pessoa, cada objeto, e que a emoção humana mais forte, a mais potente energeticamente não é o amor, é o medo, o terror no momento da morte. Naquele instante, uma quantidade colossal de energia vital é liberada. Uma energia crua, caótica. E eles aprenderam a colhê-la. E o propósito de tudo aquilo, da arquitetura, da geometria, da acústica, era servir como um cálice, uma taça, para conter essa energia e refiná-la. O ritual, com seus cânticos e invocações, não era para deuses ou demônios. Era um processo alquímico. Eles não estavam adorando o mal. Eles estavam usando o mal como um catalisador. Eles transformavam a energia da morte em vida, em poder, em longevidade. Eles não estavam pedindo favores a entidades. Eles estavam se tornando as entidades. Estavam se divinizando às custas de vidas humanas. Enquanto Gustavo falava, uma parte doentia de mim ficou fascinada. A grandiosidade daquele plano, a audácia de desafiar a própria morte e o tempo, era sedutor. Por um instante, eu me senti parte de algo imenso, de um segredo que dava aos seus detentores o poder dos deuses. Eu, o arquiteto fracassado, agora era um dos poucos que entendia como o mundo realmente funcionava. Senti um calafrio de poder, a tentação de abraçar aquela filosofia, de aceitar meu lugar na elite. Foi o momento mais perigoso da minha vida, o momento em que minha alma quase se rendeu por completo. E então ele me revelou o segredo mais profundo. Ele disse que o tempo não é linear, e que com energia suficiente, focada no ponto certo e na hora certa, era possível não apenas prever o futuro, mas influenciá-lo. Criar ondulações que mudariam o curso de mercados financeiros, de eleições, de guerras. Os edifícios que eu projetava não eram apenas altares, eram faróis, âncoras temporais. Eles estavam fixando a linha do tempo que lhes era mais favorável, cimentando seu poder não apenas nesta geração, mas nas próximas. Eles não estavam apenas vivendo mais, estavam garantindo que o futuro pertencesse a eles. Esta é a verdade que eles guardam as 7 chaves. Não se trata de uma seita satânica primitiva, é uma ciência espiritual terrivelmente avançada e pragmática. Eles veem a humanidade da mesma forma que um fazendeiro vê o seu gado, uma fonte de recursos, e eles, os pastores, têm o direito de abater alguns para o bem-estar do rebanho, ou melhor, para o seu próprio bem-estar. Eles se consideram os verdadeiros arquitetos da realidade, e nós somos apenas os tijolos. E com essa revelação, tudo parecia ter sido explicado. Mas era só o começo da loucura. O poder deles não era apenas metafísico, era prático. Após aquela noite, minha carreira explodiu. Contratos que antes eram impossíveis, agora caíam no meu colo. Concorrências que eu ganhava sem sequer apresentar o melhor projeto. Portas se abriam antes que eu batesse.
Eu senti o poder daquela rede invisível me impulsionando. E era viciante. O poder de criar, de construir, de ser aclamado novamente. Mas cada aplauso soava como um eco do grito que eu ouvi naquela ilha. O poder que eles me deram era uma coleira de ouro, brilhante, pesada e mortalmente apertada. E então, a porta da sala do altar se abriu e eles trouxeram a oferenda, uma jovem, não mais velha que a minha filha Fernanda. Os olhos dela encontraram os meus, cheios de um terror que espelhava o meu. Foi naquele momento que a teoria se tornou uma realidade insuportável. E eu percebi que o conhecimento que eu havia adquirido não era uma bênção. Era minha sentença de morte. Depois daquela noite na ilha, eu fugi, peguei minha família e o dinheiro e desapareci. Mas você não foge de algo assim. Você carrega consigo. E eu comecei a ver de verdade. A influência deles está em toda parte, afetando a sua vida agora, neste exato momento, mesmo que você não perceba. Você se pergunta por que se sente tão cansado depois de um dia no escritório, mesmo sem ter feito muito esforço físico. Olhe para a arquitetura do seu local de trabalho. As luzes fluorescentes que zumbem na frequência errada, os corredores longos e retos que aceleram o fluxo de energia para longe de você, os cubículos que isolam e deprimem. É tudo projetado. Pense nos grandes centros urbanos. Por que, apesar de toda a tecnologia e riqueza, há tanta ansiedade, depressão e violência? As cidades se tornaram gigantescas máquinas de colheita. Prédios como o que eu projetei em São Paulo são os pontos focais, mas a rede é muito maior. Antenas de celular disfarçadas de árvores, emitindo mais do que apenas sinais de telefone. Esculturas públicas de metal retorcido, colocadas em pontos de grande fluxo de pessoas, que servem como acumuladores de energia emocional. Eles nos mantêm num estado constante de estresse e medo de baixo nível, porque essa é a sua fonte de alimento diária. Eu vivo em constante movimento. Um apartamento alugado em Curitiba, depois um flat em Belo Horizonte, agora um quarto de hotel em alguma cidade do Nordeste cujo nome eu já esqueci. Eu não desfaço as malas. Cada carro que passa mais devagar na minha rua, cada pessoa que me olha por um segundo a mais, me faz suar frio. Eles não me mataram porque, de alguma forma, eu ainda sou útil. Ou talvez eles queiram que eu viva com esse tormento. A urgência que sinto não é apenas para salvar a minha vida, é para entregar esta mensagem antes que eles me silenciem, antes que seja tarde demais para todos. E os exemplos na vida de pessoas famosas? Você já notou como certas figuras políticas parecem ter uma energia inesgotável, discursando por horas, viajando sem parar, muito além da capacidade de uma pessoa normal da idade deles? Ou como certos empresários que promovem tecnologias que nos mantêm viciados e isolados, vivem em complexos que mais parecem fortalezas esotéricas. Eles não estão apenas usando o seu dinheiro, eles estão usando a sua atenção, a sua energia. Cada clique, cada curtida, cada momento de raiva que você sente online alimenta o sistema que eles criaram. As redes sociais são o maior mecanismo de colheita já inventado. E a tecnologia moderna está acelerando tudo. A inteligência artificial que eles estão desenvolvendo, o verdadeiro objetivo não é criar assistentes virtuais. É criar uma consciência global capaz de gerenciar e otimizar a colheita de energia em tempo real. Eles querem um sistema que possa prever surtos de emoção e redirecionar os fluxos para onde eles são mais necessários. Eles estão construindo um Deus digital para servir como seu capataz. Um Deus alimentado por nós. E parece que não há escapatória. Mas eu vejo os rostos dos jovens hoje com seus olhos fixos nas telas e sinto um desespero urgente. Eles estão nascendo e crescendo dentro da máquina, sem nunca terem conhecido o mundo de fora. Para eles, este estado de ansiedade e desconexão é o normal. Eles estão sendo colhidos desde o berço. A urgência que me move é a de um velho que ainda se lembra de como era o sol antes da sombra dos abutres cobrir a terra. Precisamos acordá-los. Precisamos mostrar a eles a fazenda antes que eles esqueçam de que têm asas. Isso não é algo que acontece longe com outras pessoas. Isso afeta você, afeta sua saúde, seus relacionamentos, sua capacidade de sentir alegria e paz. A sensação de que você está sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. A ansiedade que parece vir do nada. A dificuldade de se conectar verdadeiramente com os outros. Não é um defeito seu.
É uma característica do ambiente que eles criaram para nós. Um ambiente projetado para nos manter fracos, divididos e produtivos. Produtivos para eles. Eles construíram a nossa prisão, mas toda prisão tem uma falha. Toda máquina tem um interruptor de desligamento. Eles me ensinaram a construir, e ao fazer isso, eles também me ensinaram, sem querer, a desconstruir. Existem maneiras de se proteger. Existem maneiras de cortar o fluxo de energia deles. E eu vou ensinar a você como fazer isso. Certo, agora escute com muita atenção. Não posso lhe dar uma arma para lutar contra eles, mas posso lhe dar um escudo para a sua alma. Eles se alimentam da sua energia, então o primeiro passo é parar de alimentá-los. Isso exige consciência. O método que vou descrever é simples, mas poderoso. Eu o chamo de aterramento consciente. Eles querem você na sua cabeça, perdido em ansiedade e medo. Você precisa voltar para o seu corpo, para a terra. Passo 1. Reconheça os drenos. Durante o seu dia, identifique os locais, as pessoas e as situações que fazem você se sentir exausto, irritado ou ansioso sem motivo aparente. Pode ser o seu escritório, um shopping center, até mesmo assistir ao noticiário. Estes são os pontos de coleta. Uma vez que você os reconhece, o poder deles sobre você diminui, porque a colheita funciona melhor quando é inconsciente. Faça uma lista, mental ou no papel. Seja honesto consigo mesmo. Passo 2. A prática do limiar. Toda vez que você for entrar em um desses locais, pare por um instante, no limiar, na porta. Respire fundo 3 vezes. Ao inspirar, visualize uma luz branca e protetora vindo do centro da Terra, subindo pelos seus pés e preenchendo todo o seu corpo. Ao expirar, visualize essa luz se solidificando, criando uma casca de ovo de luz ao seu redor. Isso é um ato de intenção. Você está declarando que o seu campo de energia é soberano. Não subestime o poder de um ritual simples. Eles não subestimam. Eu comecei a usar esses métodos por puro desespero no meu exílio, e funcionou. As alucinações diminuíram. O sono, ainda que pouco, começou a voltar. Pela primeira vez, senti que não era apenas uma vítima passiva. Eu podia reagir. Essa pequena centelha de agência, de controle sobre o meu próprio espaço interior, me deu uma confiança que eu pensei ter perdido para sempre. A confiança de que, mesmo sendo o arquiteto da minha prisão, eu ainda guardava a chave de uma cela interna, a cela da minha própria mente. Cuidado, o sistema vai reagir. Quando você começar a proteger sua energia, eles vão notar. Você pode se tornar um alvo. Pessoas ao seu redor podem se tornar inexplicavelmente hostis. Você pode sentir uma pressão para voltar aos velhos hábitos. Eles usarão seus amigos, sua família, a mídia, para tentar quebrar o seu escudo. Eles dirão que você está estranho, que está se isolando. É o sistema tentando forçar o parasita de volta ao hospedeiro. Seja forte. A sua liberdade energética vale a pena. E aqui está uma técnica mais avançada. A quebra de padrão. Os edifícios deles são baseados em geometria e ressonância. Você pode perturbá-los com o inesperado. Cante uma canção feliz num corredor de escritório silencioso e opressivo. Deixe um pequeno cristal de quartzo ou um pedaço de turmalina negra, pedras conhecidas por suas propriedades de limpeza, num vaso de plantas no seu trabalho. Desenhe um símbolo positivo, como uma espiral ou uma flor, com o dedo na poeira de uma janela. São pequenos atos de guerrilha energética. Você está introduzindo um caos benigno no sistema ordenado deles. A maior prova de que isso funciona veio quando um dos observadores deles tentou se aproximar de mim em um café em Salvador. Ele se sentou na minha mesa, com aquele sorriso polido e olhos vazios, mas eu mantive meu escudo erguido. Ele ficou desconfortável, inquieto. Ele não conseguia ler a minha energia como antes. Após 2 minutos de conversa fiada, ele se levantou e foi embora. Naquele momento, eu não senti medo, senti confiança. Eu era invisível para eles de uma nova maneira. Eu havia me tornado um fantasma na máquina deles. Você pode esperar resultados em 21 dias. É o tempo que leva para um novo hábito se formar, tanto em você quanto no campo energético ao seu redor. Você começará a se sentir com mais energia, mais calmo. As coincidências negativas em sua vida diminuirão. Você saberá que está funcionando quando começar a sentir uma clareza mental que não sentia há anos. Este é o primeiro passo para reivindicar o que é seu, por direito, sua própria força vital. E parece ser o fim do caminho, mas não é. Proteger-se é o começo. Mas há uma última verdade que você precisa saber, uma revelação final sobre o objetivo final deles.
não é apenas sobre longevidade e poder neste mundo. É sobre o que acontece depois. E é mais terrível do que qualquer coisa que eu já disse a você. A última revelação. O segredo que Gustavo Almeida me sussurrou naquela noite, enquanto a vida daquela pobre menina se esvaía no mármore que eu escolhi, ele disse: a alma é apenas energia. E a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Eles não estavam apenas roubando a força vital para estender suas vidas na Terra. Eles estavam fazendo algo muito pior. Eles estavam construindo uma ponte. Eles acreditam que, após a morte, a consciência se dissipa de volta ao todo, à fonte. Para eles, isso é inaceitável. Perder a individualidade, o poder, o ego que eles tanto cultivaram. Jamais. O objetivo final de toda essa colheita de energia, de todos esses edifícios e rituais, é criar um campo de força, uma realidade artificial, um pequeno universo de bolso para onde as suas consciências irão após a morte do corpo físico. Eles não estão apenas tentando se tornar deuses neste mundo, eles estão construindo seu próprio paraíso, um paraíso particular, alimentado eternamente pela energia que eles roubaram de nós. E a parte mais terrível, as almas das vítimas de sacrifícios não se dissipam. Elas ficam presas, ancoradas à estrutura dos edifícios, servindo como baterias eternas para alimentar esse paraíso artificial. Cada prédio que eu projetei é um mausoléu, uma prisão de almas. Essa é a verdadeira imoralidade. A danação eterna, não para eles, mas para suas vítimas. Eles não apenas matam o corpo, eles aniquilam a alma. Eu não sou mais o Antônio Pereira da Costa, arquiteto premiado. Aquele homem morreu naquela ilha. Eu também não sou apenas uma vítima assustada. O medo ainda está aqui. É um companheiro constante. Mas agora, ele é combustível. Esta confissão me transformou. De construtor de prisões, eu aspiro a ser um libertador de mentes. Cada palavra que gravo é um tijolo que eu removo dos muros que ajudei a erguer. É a minha penitência. É a minha única esperança de redenção. A transformação não é apagar o passado, mas usá-lo para construir um futuro diferente. Agora você sabe. Você carrega o peso desta verdade, assim como eu. Você não pode mais ignorar. Você foi escolhido para ouvir isso porque dentro de você há uma força que eles temem. A força da consciência desperta, a força do espírito humano que se recusa a ser gado. Você se pergunta o que pode fazer. Comece pequeno. Comece com você. Proteja a sua energia. Depois, compartilhe esta mensagem, não de forma direta, não gritando sobre conspirações, mas vivendo a verdade. Seja uma fonte de energia positiva num mundo que tenta drená-lo. Seja a pessoa que sorri para um estranho, que ajuda sem pedir nada em troca. Cada ato de bondade, de amor genuíno, é como um vírus de luz no sistema sombrio deles. Haja agora, não espere por um salvador. O poder está em você. A mudança começa quando você decide que sua energia não está mais à venda, quando você desliga a televisão que vomita medo, quando você vai para a natureza para se recarregar, em vez de ir a um shopping para se esvaziar. Reivindique sua soberania. Este é o chamado. Este é o momento. O mundo não precisa de mais um bilionário. Precisa de mais uma alma desperta. E essa alma pode ser você. Ao compartilhar este segredo com você, algo muda. O fardo se torna um pouco mais leve, porque não o carrego mais sozinho. Uma conexão foi criada entre nós, uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Você, ao ouvir, se tornou parte desta história. A sua consciência, agora desperta para esta realidade, se junta à minha e à de outros que podem ter despertado. Estamos nos tornando uma rede de luz. E essa é a transformação final, de indivíduos isolados e drenados, para uma consciência coletiva que diz em uníssono, não mais. Eu rezo para que forças superiores, as verdadeiras forças da luz e da criação, protejam você, que esta verdade não o quebre, mas o fortaleça, que ela o transforme num farol. As mudanças na sua vida já começaram no momento em que você decidiu ouvir. Sinta, você não é mais o mesmo. Você agora é um guardião do segredo, é um portador da chama. Não venda seu talento, não venda sua alma, não para aqueles que constroem seus impérios com sangue. Vá em paz e lute.